Ministro Edson Fachin julga inviável o pedido de Aécio Neves para suspender afastamento do mandato imposto pelo STF. E você vai ver também. Deputado federal Ronaldo Lessa é absolvido de acusação de irregularidades em obras em Alagoas. STJ mantém prisão preventiva de médico veterinário investigado pela Operação Carne Fraca. Deputado Jair Bolsonaro é condenado a pagar R$50 mil por danos morais a comunidades quilombolas e à população negra. Leilão de bens apreendidos pela Operação Lava Jato é realizado no Rio de Janeiro. Lei garante direito às mulheres de realizar a mamografia a partir dos 40 anos. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. Ministro Edson Fachin nega seguimento a pedidos de Aécio Neves para suspender afastamento imposto pela primeira turma do STF. A repórter Viviane Novaes tem as informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Olha, o ministro Edson Fachin alegou razões processuais para negar o pedido da defesa de Aécio Neves. Ele disse que ainda cabe recurso na primeira turma, que na semana passada decidiu suspender o exercício do mandato do senador Aécio Neves e o recolhimento noturno dele. Segundo o Fachin, não cabe outro tipo de ação para questionar as medidas que já foram tomadas. E ele ainda não pode revogar uma decisão da primeira turma. O senador foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República de pedir e receber R$2 milhões da JBS para atrapalhar as investigações da Lava Jato. William. Obrigado, Viviane. O deputado Jair Bolsonaro é condenado a pagar R$50 mil por danos morais a comunidades quilombolas e à população negra. A repórter Fernanda Porto tem os detalhes. Fernanda, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sentença, a juíza Frana Elizabeth Mendes disse que está evidente a postura inadequada do réu. Determinou também que a indenização seja revertida em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Humanos. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, o deputado Jair Bolsonaro disse em palestra realizada em abril desse ano no Rio de Janeiro ofensas e depreciações contra a população negra e quilombola. A defesa do deputado disse que vai recorrer da decisão. William. Obrigado pelas informações, Fernanda. O Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva de médico veterinário investigado pela Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Flávio Evers é acusado de subornar fiscais do Ministério da Agricultura para obter certificados falsos e, com isso, comercializar carne própria para o consumo. Os produtos eram armazenados em temperaturas inadequadas e, mesmo com data vencida, eram reembalados para a venda. Também foi constatado o aproveitamento de partes de animais proibidas pela legislação e a utilização de produtos químicos cancerígenos. De acordo com a acusação, o veterinário aproveitava da influência que tinha como ex-funcionário da Seara Alimentos e ex-fiscal agropecuário do estado do Paraná para praticar os crimes. Ao negar o pedido de habeas corpus aqui no STJ, o ministro Ribeiro Dantas ressaltou que a prisão preventiva é necessária pela gravidade dos crimes e pela possibilidade do acusado voltar a cometer os delitos, colocando em risco a saúde da população. Por unanimidade, a segunda turma do STF absolveu o deputado federal Ronaldo Lessa da condenação por irregularidades em obras de drenagem em Alagoas, na época em que era governador do estado. Ronaldo Lessa havia sido condenado a 13 anos e 4 meses de prisão pelo crime de peculato, por ter supostamente desviado dinheiro de obras de drenagem realizadas em Maceió quando ele era governador de Alagoas. A defesa alegou no Supremo que ele só foi condenado por causa do cargo que exercia. A participação tem que ser pessoal, seja participação, seja com a autoria. Ela tem que ser pessoal, não pode ser por ato de terceiro, não pode ser em função de ter nomeado secretários. Afinal de contas, nomear secretários, assinar convênios, assinar contratos não é crime algum. O Ministério Público rebateu as alegações. A condenação do réu não se deu unicamente pela circunstância de ser ele o governador do estado. As fraudes perpetradas, como salientado na sentença apelada,
tinham um caráter amadorístico e eram de grande notoriedade, de modo que seria impossível que, na qualidade de gestor e conhecedor de todo o histórico de irregularidades das obras que se iniciaram no governo anterior, não tivesse ele ciência da inidoneidade da empresa encarregada da execução das obras, bem como da inviabilidade de sua execução nos termos em que contratada. Os ministros da segunda turma absolveram o deputado Ronaldo Lessa por unanimidade, alegando que não há provas de que ele cometeu o crime. Dizer que receber as verbas públicas federais é diverso de deduzir que teve participação nos desvios revelados pelo Tribunal de Contas da União. Não há, em meu ver, pelo conjunto probatório revelado nos autos, como inferir pela participação do réu no esquema criminoso. O sistema constitucional brasileiro repele, por incompatível com a essência do Estado democrático de direito, a responsabilidade penal objetiva, tal como destacado da tribuna pelo eminente advogado defensor do ora apelante. O Ministério Público amíngua de provas consistentes em face de uma absoluta indigência do contexto ou do acervo probatório, lança a mão de forma absolutamente errônea, equivocada da teoria do domínio do fato e, em assim fazendo, o parquê, como Vossa Excelência, senhor relator, bem assentou em seu voto, tangencia, e eu acrescentaria perigosamente, o direito penal objetivo que não é contemplado pelo nosso ordenamento jurídico. Não é raro que nos estados ocorram inúmeras licitações e elas ocorrem repetidas vezes sem que, obviamente, o governador possa ter responsabilidade sobre eventuais malfeitos que ocorram, a não ser que haja provas substanciais. Avançarmos muito neste modelo de responsabilidade no campo criminal, é evidente que uma questão é a eventual responsabilidade administrativa e até a responsabilidade política, não é? Outra é a responsabilidade criminal. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Leilão de bens apreendidos pela Operação Lava Jato é realizado no Rio de Janeiro. A gente volta já já. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal analisou vários casos nesta terça-feira, entre eles o de um médico acusado de provocar a morte de um paciente. Os ministros discutiram a validade da acusação contra o médico José Carlos da Costa, de Londrina, Paraná. Segundo a denúncia, ele teria provocado a morte de uma paciente depois de lhe dar uma substância entorpecente. A defesa de José Carlos questionava que o promotor não era da vara do Tribunal do Júri. A Procuradoria-Geral da República pediu que a ação penal continue na Justiça. Não houve violação ao princípio do promotor natural. Com essas razões, pede o Ministério Público não conhecimento pela interpretação, mas se for conhecido, pela denegação da ordem para que se dê continuidade à ação penal. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, votou diferente. Defiro a ordem para fulminar a peça primeira da ação penal, no que é apresentada, repito, por promotor estranho ao Tribunal do Júri. O ministro Alexandre de Moraes divergiu do relator e concordou com as alegações do Ministério Público. Os ministros Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber seguiram Alexandre de Moraes. E o relator foi vencido. A ação contra o médico seguirá na Justiça. Os ministros também julgaram o habeas corpus de Sonicley Dutra, acusado de tráfico de drogas. 22 quilos de pasta base de cocaína que renderiam 120 quilos da droga para venda. O relator Marco Aurélio votou pela liberdade do réu. Defiro a ordem para que o paciente aguarde em liberdade o desfecho do processo que menciona, ao qual responde na primeira vara de tóxicos da comarca da capital Minas Gerais, devendo permanecer com a residência indicada ao juízo, atender aos chamamentos judiciais, informar a eventual transferência e adotar a postura que se aguarda do homem médio, do homem integrado à sociedade. E mais uma vez, Alexandre de Moraes divergiu. Há forte prova de
indícios de autoria e prova de materialidade. Foi uma associação criminosa envolvendo 9 co-réus, onde se apreendeu 22 quilos de pasta base de cocaína, isso aproximadamente no mercado dá mais de 120 quilos de cocaína para venda, uma quantidade extremamente elevada, por meio de interceptações telefônicas. Os outros ministros concordaram com Alexandre de Moraes para manter a prisão. Outro pedido de habeas corpus foi de um homem acusado de matar uma professora em Xambioá, Tocantins. O caso corre em segredo de justiça. O advogado de defesa pediu que o réu aguardasse o julgamento em liberdade. Mas a subprocuradora Cláudia Marques não concordou. Foi um crime bárbaro, um crime por motivações político-partidárias. Não havia razão para a vítima ser morta, nem de ser morta, muito menos ser morta nas condições bárbaras com que foi morta. A prisão, nesse caso, não importa num julgamento antecipado, nem numa punição antecipada pelo crime, mas se insere no contexto de preservação da ordem pública. O ministro Marco Aurélio deferiu a ordem para que o réu respondesse pelo crime em liberdade. Conforme salientado na decisão interlocutória anteriormente, a turma deferiu a ordem ao julgar o habeas 110.959, viabilizando a soltura do paciente. Mas eis que veio à baile a sentença de pronúncia, a qual por si só não é conducente a inverter-se a ordem natural do processo crime, apurar para posteriormente prender. Enquanto não precluso o título condenatório, a prisão tem natureza provisória. Os outros ministros discordaram e negaram a liberdade do acusado de matar a professora. É possível, como foi pela legislação, no momento da pronúncia, onde há já a prova da materialidade, indícios mais fortes de autoria para se levar a pessoa que praticou um crime doloso contra a vida a julgamento pelos seus pares, há a possibilidade do juiz decretar a prisão. Recado explícito. Em Vitória, no Espírito Santo, cartaz fixado em poste propõe extermínio de bandidos. Mas a lei é clara, fazer justiça com as próprias mãos é crime. Guilherme Menezes tem mais informações. Guilherme, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. O cartaz lá de Vitória convoca a população a ficar de prontidão nas ruas e a usar linchamento, enforcamento, apedrejamento e fogo contra suspeitos de crimes. Eu vou conversar sobre esse assunto com o doutor Jonas Moretti, que está aqui ao meu lado. Doutor Jonatas, boa noite. Boa noite. O que diz a lei a respeito desse tipo de convocação, de quem afixa cartaz como esses nas ruas? O Código Penal, no seu artigo 286, pune a incitação ao crime com detenção de 3 meses a 6 meses ou multa. Às vezes o Código Penal usa palavras um pouquinho complicadas, mas a incitação nada mais é do que o convite, o chamamento, a motivação para que alguém cometa um crime. Isso pode ser, essa pena pode ser agravada em alguma circunstância? Ela pode ser agravada se, para além de incitar, o agente também pratica o crime, elabora, organiza o ato criminoso. É claro que praticar o crime de linchamento, de apedrejamento e essas outras categorias que a gente citou é muito mais grave do que incitar. É muito mais grave do que incitar. Se a pessoa apenas incita, motiva, chama, ela responde pela incitação ao crime. Quem cometeu o crime, que pode ser uma lesão corporal, um homicídio, responde por este crime. De qualquer maneira, são 2 crimes que têm punição prevista e alguma gravidade. Alguma gravidade. A incitação ao crime um pouco menor e a prática do crime em si uma gravidade maior. A impressão que se tem é de que isso se tornou mais comum nos últimos anos no Brasil. Isso corresponde à realidade? Com certeza. Estudos do Núcleo de Estudo da Violência da Universidade de São Paulo constatou que ocorre um linchamento por dia no Brasil. Isso é muito grave porque num processo judicial que tem ampla defesa, contraditório, duplo grau de jurisdição, ainda assim ocorre injustiça. Imagine um linchamento público que é no calor do momento, sem nenhum contraditório, sem nenhuma espécie de defesa para o agente. Muito obrigado, doutor Jonas Moretti. E nós voltamos com o William. Obrigado, Guilherme Menezes. Um dos presos na Operação Lava Jato conseguiu habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. A decisão é da segunda turma.
Eduardo Aparecido de Meira é sócio da empresa Credencial e foi preso em maio do ano passado, acusado de estar supostamente envolvido no repasse de propinas à diretoria da Petrobras e a um grupo político. O relator, ministro Edson Fachin, votou pela manutenção da prisão. A estrutura precária, a ausência de funcionários e as diversas alterações em seu objeto social são incompatíveis com os valores milionários recebidos pela Credencial a título de consultoria e representação supostamente prestadas. Há indícios, portanto, de que os valores milionários recebidos pela Credencial, acima exemplificados, cerca de 30 milhões de reais, têm origem ilícita. Entretanto, há indícios, como já exposto, de que o agir criminoso de Eduardo Aparecido de Meira e Flávio Henrique de Oliveira Macedo não se limitou aos estritos fatos desse processo criminal. Com efeito, há indícios significativos de que a Credencial Construtora foi utilizada reiteradamente pelos seus sócios para o repasse dissimulado de valores de origem ilícita relacionados ou não ao esquema que vitimou a Petrobras. O ministro Celso de Mello acompanhou o relator. Já os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes votaram pela soltura de Eduardo Meira e destacaram que a Justiça Federal em Curitiba poderá impor medidas cautelares caso necessário. Me parece que esse é um caso em que não parece haver dúvida de que se mostram, sim, aplicáveis as disposições do artigo 319, que, como eu disse, foi pensado como um instituto adequado e compatível com a Constituição, no sentido de que, nós sabemos, a Constituição enfatiza que a prisão provisória será tangida pelo princípio da necessidade, só se houver realmente necessidade. Descabe a utilização da prisão preventiva como antecipação de uma pena que sequer foi confirmada em segundo grau, pois, do contrário, estar-se implementando verdadeira execução provisória em primeiro grau, contrariando o entendimento fixado por esta Corte de que, entre subaspas, a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência. Como o julgamento ficou empatado, prevalece o entendimento mais favorável ao réu, no caso, a concessão da liberdade. Leilão de bens apreendidos pela Operação Lava Jato é realizado no Rio de Janeiro. Repórter Ana Paula Ergangue com as informações. Oi, Ana Paula, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Foi o primeiro leilão de bens apreendidos na Operação Lava Jato. Foram colocados à venda 20 itens, como imóveis, carros importados e relógios, que juntos somam mais de 16 milhões de reais. Bens do ex-governador Sérgio Cabral não foram colocados à venda nessa primeira etapa por decisão da Justiça. O item mais caro colocado à venda hoje foi um apartamento duplex, mas ninguém tentou arrematá-lo. O segundo leilão de bens apreendidos na Operação Lava Jato vai ser realizado na próxima terça-feira. E os bens vão ser vendidos por até 20% a menos do valor oficial. William. Obrigado, Ana Paula. E a seguir, no próximo bloco do Jornal da Justiça. Lei garante direito às mulheres de realizar a mamografia a partir dos 40 anos. A gente volta em instantes. A primeira etapa do teste público de segurança do sistema eletrônico de votação foi realizada na tarde de hoje no Tribunal Superior Eleitoral. Os investigadores pré-inscritos tiveram acesso às informações sobre o funcionamento da urna eletrônica. A Justiça Eleitoral não tem nada a esconder. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, fez a abertura da palestra sobre o funcionamento da urna eletrônica e falou sobre a importância do teste público de segurança para a transparência nas eleições. O TPS é um instrumento de grande importância para o desenvolvimento dos sistemas eleitorais de votação, apuração, transmissão e recebimento de arquivos e trata-se, antes de tudo, de uma convocação à participação da sociedade civil no conjunto de ações controladas para identificar vulnerabilidades e falhas relacionadas à violação da integridade ou do anonimato dos votos
de uma eleição. O primeiro teste público de segurança foi realizado em 2009, mas só se tornou obrigatório antes de cada eleição a partir de 2015, quando o plenário aqui do TSE aprovou a resolução 23.444. Durante a palestra, especialistas do TSE em tecnologia da informação, segurança eleitoral, transmissão e divulgação de dados forneceram informações aos participantes. A partir de hoje, nós iniciamos um trabalho de transferência de conhecimento ou de informações para que os investigadores possam efetivamente ter condições de entenderem o processo eleitoral brasileiro e, a partir desse entendimento, apresentarem seus planos de testes e que esses planos de teste efetivamente tenham resultados interessantes para a melhoria do processo eleitoral. A palestra serve de base para os investigadores pré-inscritos no teste público de segurança, que vai ser realizado aqui no TSE em Brasília, do dia 28 a 30 de novembro. Depois da palestra, eles fizeram uma inspeção nos códigos-fonte do sistema. O TSE está dando todo esse arcabouço e suporte para a gente poder participar e contribuir ainda mais para o processo democrático brasileiro. Como funciona a penhora eletrônica de bens ou recursos? Qual o prazo para pagar ou oferecer bens à penhora? No Saber Direito desta semana, você vai aprender sobre execução fiscal no Código de Processo Civil. O professor Felipe Duque discute o que pode ser escrito na dívida ativa e fala sobre a possibilidade de penhora de ativos financeiros e bloqueio universal de bens. Você assiste às aulas do Saber Direito de segunda a sexta, às 8 da manhã e às 11h30 da noite. Outubro é o mês de combate ao câncer de mama. A cor rosa, que ilumina prédios públicos por todo o país, alerta para a importância da mamografia na prevenção à doença. Camila tinha 29 anos quando começou a sentir dores nos seios. Depois de ir ao médico, veio o diagnóstico de câncer. Para mim, não era nada demais. Do mesmo jeito que eu senti algo, aquilo ia sumir. Mas, claro, depois de alguns dias eu procurei um médico e fiz alguns exames, não estava dando nada, a princípio benigno, mas eu continuei investigando, porque o meu mastologista insistiu, e aí eu pego o diagnóstico falando que está sugestivo de malignidade. Quem descobre o tumor ainda na fase inicial tem 95% de chance de cura. Por isso, o diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento da doença. Se não for diagnosticado precocemente, mata. Principalmente em casos que a doença já faz o diagnóstico avançado, metastático, comprometendo outros órgãos. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, as mulheres entre 50 e 69 anos devem fazer uma mamografia a cada 2 anos. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que o exame seja feito anualmente a partir dos 40. Mas o autoexame e a avaliação médica periódica são recomendadas para mulheres de todas as idades. Depois do susto, Camila quer ajudar outras mulheres. Para mim deu tudo tão certo. Por que não ajudar outras pessoas, né? Então, é isso que eu quero. Poder ajudar, levar a minha história e mostrar que a gente pode conseguir feliz, sempre com um batom no rosto, um sorriso, um batom na boca, é claro, um sorriso e sempre alegre. E na Paraíba, o Ministério Público Federal quer manter o direito de as mulheres realizarem um exame de mamografia a partir dos 40. Não é só porque é outubro, mês do combate ao câncer de mama. Cuidar da saúde vale para o ano todo. É muito importante para a prevenção das mulheres, já que é uma doença bem complicada, bem triste também. Já existe uma lei. O exame de mamografia deve ser oferecido às mulheres a partir dos 40 anos. Mas uma norma do Ministério da Saúde aumentou para os 50. Nessa batalha sobre qual é a idade correta, o Ministério Público Federal em Monteiro, na Paraíba, se posicionou. Quanto antes o exame for oferecido, melhor. Essa foi a recomendação do MP. O Ministério Público considera ainda que não atender mulheres entre 40 e 49 anos fere de forma grave o direito fundamental à saúde. O Sindicato dos Médicos pensa da mesma forma. Custo-benefício de eu fazer um diagnóstico mais cedo, tratar mais cedo, tratar no início da doença, eu vou ter uma grande chance. Se eu pego um tumor de mama com menor que 1 centímetro, que se pega na mamografia aos 40 anos, essa paciente tem uma chance de mais de 95% de cura, nós estamos falando, com qualidade de vida. Melhor prevenir do que carregar uma preocupação.
prevenção, se trata exatamente de prevenir algo. Então, quanto mais você puder prever algo de errado, melhor. Então, quanto antes for feita um diagnóstico, então é maior chance de a pessoa poder se recuperar devidamente. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.